61, diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha terão dupla porção, e em lugar da afronta exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Diga glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Nós vamos começar um mês profético que fala sobre o mês de Elu. E esse mês fala sobre a manifestação de Deus vindo ao nosso encontro. Diga glória a Deus por isso. Então, eu preciso estar aberto, irmãos, a esse tipo de revelação. Tenho que começar a entender que Deus, Ele quer se revelar na minha vida. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: esse mês Deus vai se revelar na sua vida. E é claro que nós não podemos, ver a Deus e suportar essa grandeza do Senhor. Aliás, por exemplo, quando você, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você é filho, muitos filhos, eles desejam a presença do pai. Alguns, né? Tem outros que não gostam de pais. E aí eu já coloco eu quero inventar um negócio aqui, mas não me vem a palavra. Eu quero deixar um ponto para que nós possamos pensar nisso. Porque quando eu falei, muitos filhos querem ver os pais, e de repente você pode ter pensado assim: mas tem gente que não gosta, tem gente que odeia, tem gente que não gosta de ver, né, o pai. E aí eu coloco uma palavra que você precisa pensar a partir de hoje: relacionamento. Fala comigo: relacionamento. Então, o meu nível de relacionamento com o meu pai, eu estou falando um pai biológico, é o que vai determinar se eu vou ter vontade de vê-lo ou não. Amém ou não amém? Se eu não tive nenhum tipo de relacionamento com o meu pai, teve muitos aqui que não tiveram, ou tem pessoas que estão me assistindo que não tiveram. Se eu não tive nenhum tipo de relacionamento com o meu pai, eu não vou ter essa vontade, esse desejo. E o problema é o seguinte: o problema é que as pessoas, por exemplo, imagina eu olhando para minha esposa e eu falo assim para ela: nossa, você não está com vontade de ver seu pai? Porque a gente tem essa mania de querer julgar os outros. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Aí você fala assim: mas eu? Não, eu jamais. Vamos fazer uma pergunta diferente? Era melhor, ao invés de você falar assim: nossa, você não teve vontade, é melhor chegar para ela e perguntar assim: como é que foi teu relacionamento com seu pai? Ela vai responder. Ela vai dizer: eu não tive nenhum. Já tem a resposta. Porque relacionamento, irmão,
como é que é a palavra? É, se conquista, esse relacionamento ele vai aumentando, o relacionamento ele vai crescendo, não é da noite por dia. Então, quando eu olhar para ele e falar assim, nossa, você não quer ver o seu pai? É melhor perguntar assim, que tipo de relacionamento você teve com o seu pai? Um exemplo. Vamos supor que ela só viu o pai de domingo, ou só no dia dos pais. Gente, como é que eu posso cobrar dela que ela queira, que ela tenha um relacionamento assim, ó, de vontade, de desejo? Eu posso perguntar, você ama o seu pai? Ela vai dizer, lógico que eu amo. Mas nunca vi isso, você não sente falta dele? É por causa do relacionamento que faltou. Se ela tivesse, se ela tivesse esse relacionamento todos os dias, com certeza seria totalmente diferente. Quando nós falamos de Deus, é a mesma coisa. Que tipo de relacionamento nós, como filhos, estamos tendo com Ele? Nós temos que fazer uma análise no decorrer desses 6 dias que você não me vê, né? Menos a, a Luísa, que ela me vê na quarta. Eu falo para ela, ó, fala aí pessoal que eu tô com o pão. Mas no decorrer desses 6 dias que você não me vê, que de repente eu não chego e ministro uma palavra para você, eu não sei da sua vida, tá bom? Eu não sei. Mas qual é o nível de relacionamento que você teve com Deus? Isso é uma coisa para você pensar. E nós, como seres humanos, temos muitas desculpas. Pastor, não dá tempo. Eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer comida, tenho que limpar a casa, tenho que cuidar dos filhos, eu sou patrão, tenho que cuidar dos outros, tenho que ficar pagando as coisas e não sei o que lá. Não, pastor, não dá. Então, tem que ter um momento que você tem que analisar e começar a ter esse relacionamento. Porque a estratégia do diabo, muitas vezes, irmãos, é nos afastar desse relacionamento com Deus. Se com a minha vida, de repente a minha vida está boa, acontece um problema com a minha família. Aí eu volto toda a minha vida para cuidar da vida dos outros. E o meu relacionamento com Deus, como é que fica? Por isso que quando nós falamos que Deus vai vir para comungar conosco, não há nenhum tipo de reação, porque nós não o conhecemos. Nós não temos a afinidade com Deus. Mas quando nós falamos, essas 2 semanas eu vi no Instagram uma pessoa falando assim, fale algumas palavras com a letra, acho que é com a letra D. Fale algumas palavras com a letra D. Dívida. Não, é a letra B, é a letra B. Era boleto. E aí vai, ela vai colocando um monte de coisa. E tudo está voltado na questão financeira dela. Aí a pessoa perguntou para ela, nossa, parece que isso aí está dominando a sua vida. Não, não é? Não, mas está, porque nós expressamos, irmãos, na verdade nós estamos expressando aquilo que está dentro da nossa vida. Por isso que muitas vezes se torna difícil esse nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, eu estou me fazendo entender? Nós precisamos aqui, irmão, começar a fugir daquilo que está nos afastando da presença de Deus. Fuja do que te afasta da presença de Deus. Outra coisa que eu quero falar aqui para você. Porque quando tem um convite, quando existe um convite de Deus para nos achegarmos a Ele, então nós precisamos o mais rápido possível. Como é que nós chegamos a ter um conhecimento de alguma coisa? Respondam para mim, quando é que você tem um conhecimento de alguma coisa? Quando você pratica. Quando você
Tem gente aqui que faz feijão de olho fechado. Tem gente aqui que faz o feijão e confia tanto que o feijão vai ficar pronto que vai dormir. Fala aí, sogra. Vai dormir, deixa lá no fogo, ela confia. Talvez você esteja pensando, meu Deus do céu, ela é doida, mas ela confia. Então, irmãos, a nossa vida, esse nível de confiança em relação a Deus precisa crescer. Se não crescer, então nós ficaremos sempre na mesmice. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você quer continuar na mesmice? O que é a mesmice? É quando eu encontro pessoas sendo bombardeadas nas mesmas áreas. Veja se você conhece alguém assim. Alguém preocupado, alguém ansioso. Alô? Você conhece alguém assim? Ninguém quer falar comigo hoje, mas tudo bem. Vamos continuar. Alguém que de repente, quando você escuta aqui do pastor, olha, Deus está abrindo uma janela de oportunidade, e a pessoa não tem aquela motivação. Ela continua na mesmice. Outra coisa, eu já contei para vocês aquela história daqueles 3 homens na ilha. Vocês já ouviram a história dos 3 homens na ilha? E aí mudou alguma coisa na sua vida? Alô? Quem conhece a história dos 3 homens na ilha? Não, por favor, fica com a mão levantada só para eu saber quem conhece. Se você esqueceu, tá tudo bem, é normal, faz parte da vida, irmã. A idade vai batendo, a gente vai esquecendo. Quando a gente não para pensar, é assim mesmo, isso acontece comigo. Então, eu vou falar de novo a história dos 3 homens. Esses 3 homens, infelizmente, o navio deles afundou e eles se depararam numa ilha. Encontraram uma ilha e eles ficaram ali durante um bom tempo. Só os 3, não tinha mais nada, não tinha nenhuma outra pessoa, só os 3 ali. De repente, um começa a cavar e aí ele descobre uma lâmpada. Aquela famosa lâmpada do Aladim. E aí eles esfregam e o que sai? Um gênio. E aí o gênio diz, olha, eu sou o gênio da lâmpada, então eu quero aqui satisfazer aqui um pedido de vocês. Mas como vocês são 3, eu tenho o poder de fazer 3. Não é 3 para cada um. É só 3 pedidos. Então, é um para cada um, beleza? Aí os 3, não, tudo bem, legal. Primeiro, falou para o gênio, eu gostaria de estar num lugar maravilhoso, um lugar assim, um resort, sabe assim, com piscina. Eu gostaria de estar assim, de me divertindo aí agora com várias pessoas. E aí o gênio falou, então seja feito. Pum, foi lá, ele apareceu lá e ele começou a se divertir bastante. O outro fez o pedido. Aí o outro falou assim, eu gostaria de ser rico. Eu gostaria de estar num lugar e ser milionário e poder conquistar tudo aquilo que eu queria. O gênio falou, então tá bom, seja feito conforme a sua vontade. O terceiro chegou e disse, o gênio perguntou para ele, e aí qual que é o seu pedido? Ele disse assim, puxa, eu não gostaria de ficar sozinho e eu gostaria de ter meus 2 amigos de volta. O que aconteceu? Os 2 voltaram. Sabe qual é o problema? O que nós entendemos? Isso se chama egoísmo. Fala para o irmão que está do seu lado, egoísmo. Quando você pensa só em você. E muitas vezes, isso nos leva a impedir tanto o nosso crescimento, como o crescimento dos outros. Irmão, entende uma coisa. Deus te salvou, não é só para você ser salvo. Deus te salvou para você ter um crescimento, para você conhecê-lo, para você amadurecer na presença dele, para você aprender
a não ter mais medo, a você a não ter mais desconfiança, porque ele vai se tornar o seu tudo. Alô? Alô, quem está aqui? Então veja bem, a nossa vida é uma vida de limpeza, porque quando Deus ele aparece dentro da nossa vida, ou ele aparece para nós, quando Deus aparece, ele vai limpar a nossa vida. Só que tem muitos que vão dizer assim: não, eu não quero, eu quero continuar do mesmo jeitinho. Gente, isso atrapalha tanto o nosso crescimento. Abre aqui para mim. Obrigado. Quem está vendo isso daqui? O que é isso aqui? Você tem certeza? Eu gosto tanto da Meire, que quando eu olho para a Meire fica na dúvida. Eu tenho um poder sobre a Meire, gente. Eu tenho um poder sobre a Meire que ela consegue ficar até com dúvida quando eu faço isso. Está repreendida, não tenho que ter isso sobre você. Gente, o que tem aqui? Tá pegando? O que tem aqui? Tem certeza? Hã? Sim, mas o que tem dentro aqui? Certeza? Não é chá que tem aqui dentro, não? Hã? É água mesmo? Certeza, gente? Ah, entendi. Não é café que tem aqui dentro. Então esse recipiente contém o quê? Então, se eu fizer isso aqui, o que está saindo? Saiu o quê? Não saiu chá? Não saiu café? Não? Fala para o irmão que está do seu lado. Quando você é apertado por Deus, só vai sair de você aquilo que está dentro de você. Alô? Fala de novo que eu acho que você não entendeu. Aí eu falo para a pessoa fala assim: eu estou com medo. O que está dentro dela? O que está dentro dela, igreja? Aí a gente conversa com a pessoa fala: eu estou ansiosa. O que está dentro dela? Aí eu converso com a pessoa fala: ah, eu estou com dúvida. O que está dentro dela? Fala para o irmão que está do seu lado. Quando Deus te aperta, só sai de dentro de você o que está dentro de você. Não vai aparecer chá, não vai aparecer café, não vai aparecer outra coisa. Alô? Então isso quer dizer que a minha vida precisa ser uma vida transformada pelo Senhor. Gente, gente, ó, não é que eu estou falando para você que você tem que falar assim: eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não sou ansioso, eu não sou ansioso, eu não tenho dúvida. Não é isso. Não é isso. Mas eu quero que você identifique que na hora que nós precisamos vencer, nós estamos passando muitas vezes por um problema, por um aperto. E aí o que acontece? Aparece o que está dominando a nossa vida. E o que você vai fazer? Eu vou me esconder, eu vou para a caverna. Eu não vou mais para a igreja, eu vou desviar. Eu vou buscar as coisas do mundo. Alô? Salmo 55. Você vai gostar dessa aqui. É grande, hein?
Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Eu vou ler o verso primeiro e vocês leem, por favor, alto lá, o verso 2. Eu quero, por favor, leiam alto. Vamos me ajudar, por favor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me hostilizam. Como é que está o coração de Davi? E como é que ele está aí, se sentindo? Vamos continuar. Eu disse, quem me dera asas como de pomba, porque aí eu voaria e eu estaria em descanso. O que ele está pedindo aqui? Ele está querendo fugir e ele está querendo ficar onde? No deserto. Deixa eu só te falar. Quem fica pedindo deserto, deserto é a escola de Deus. Já ensinei isso aqui para você. Mas tá bom, vamos continuar. Apressar-me-ia ao meu refúgio, longe da fúria do vento e da tempestade. Aqui ele está dizendo assim, eu ia correr para me esconder. Olhe para o irmão que está do seu lado. Eita, parece que Deus está falando com você. Porque na hora do... o pastor fala e a igreja está falando assim, eu quero é fugir. Eu quero é me esconder. Então, leia o próximo. De dia e de noite andam ao redor sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Se fosse um inimigo que me afrontava, eu o teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, ele me teria escondido. Ei, vamos lá, 1, 2, 3. Vamos ler a Bíblia, pessoal. 1, 2, 3. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. 15. Mas eu invoco a Deus e o Senhor me salva. Livra-me a alma sem danos da guerra que movem contra mim, embora sejam muitos que me perseguem. O meu companheiro ataca os seus amigos, viola a sua aliança. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Davi, ele deixa um ensino aqui para nós, muito importante, sobre a relação que ele tinha. Porque quando Davi, ele passava por situações difíceis, em quem é que ele confiava? No pastor Paulo. Eu nem existia. No pai dele. Na mãe. Nos irmãos.
no rei, no povo. Quem é que ele confiava? Em Deus. Por que ele confiava em Deus? Porque era com ele que ele tinha relacionamento. Alô? Vamos ler o verso, vamos ver, vou precisar da sua ajuda também. Salmo 56, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram devorar-me, todo dia estão sempre me oprimindo. Não parece a nossa vida? Sim ou não? Por que o Davi não vai procurar ajuda em outras pessoas, com outras pessoas? Eu fico imaginando, porque o cara estava sozinho, estava fugindo, se escondendo. O rei queria matá-lo. Era tipo assim, não tinha um lugar onde ele pudesse se esconder. Ele teve que fugir da terra dele. Porque aonde ele estava, se ele estivesse na terra dele, as pessoas poderiam entregá-lo ao rei. Então ele vai e ele foge para outro lugar. Porque o negócio estava feio para o lado dele. Parece muitas vezes a nossa vida. Leia o verso 2. O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo, meu, tem gente que está querendo acabar com a minha vida todo dia. Alô? Não é isso que acontece na nossa vida ou não? Não aqui, né? Aqui não acontece isso. Alô? Vocês estão aqui comigo? Vamos continuar. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O que ele está dizendo? Gente, ele está dizendo assim, ó. Se chegar um medo diante de mim, isso é uma coisa normal. O que é que eu vou fazer? Qual é o meu posicionamento? Eu vou confiar. Alô? Eu vou confiar? Eu confio, irmão, que o Corinthians não vai ser rebaixado. A irmã disse amém. Veja como a minha confiança está. É só para dar um quebra-gelo. Veja como é que a minha confiança está. E se chegar na última rodada contra o Grêmio, já era. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Muitos vão ficar tristes porque o time foi rebaixado. Mas eu confiei. Mas ele foi rebaixado. Só que Davi está dizendo assim: eu não estou confiando em qualquer um. Eu estou confiando naquele que quer, que pode e que vai trazer livramento sobre a minha vida. Fale para o irmão que está ao seu lado. É isso que tem que acontecer na sua vida. Eu que li ou foi você? É o 4? Leiam, por favor. O que o Davi está dizendo? Nós temos que chegar nesse nível. Quando a sua família se levantar contra você, seu patrão se levantar contra você, o governo se levantar, temos que chegar nesse nível. Quê? Em Deus eu confiarei. Você está louco? Você deve ser um crente doente. Não, no Senhor eu confiarei. Esse é um nível de relacionamento que precisa crescer na nossa vida. Em relação a Deus. Porque o que o Davi está dizendo é o seguinte: eu vou louvar em Deus cuja palavra eu louvo. O que o Davi está dizendo? Eu dou mais crédito para a palavra de Deus do que para as palavras de homens. E o que acontece muitas vezes na nossa vida? Estamos acreditando mais nas palavras dos homens do que na própria palavra de Deus. E aí não dá, meu irmão. Aí não tem santo que resolva. Isso significa relacionamento. Isso é muito fácil. Irmão, quantos de nós aqui... Ó, eu vou contar um segredinho para você. Quando eu era criança, meus pais iam trabalhar. E aí minha mãe fazia assim, cortava um pedaço do bolo e deixava o bolo ali do lado.
Aquele era o bolo que eu tinha que comer. Minha mãe ia voltar 10 da noite. E aquele era o pedaço do bolo que eu tinha que comer. Quando eu era criança, eu ficava em casa, não saía. Então era aquele pedaço do bolo que eu tinha que comer. E o outro, ela deixava dentro do armário guardado. Eu obedecia? Claro que não, irmão. Eu ia lá, assim, ó, tipo a Celinha, cortando o bolo. Pensando que a minha mãe não ia. Mas toda vez que eu estava lá, eu ouvia a voz da minha mãe. Não é para comer. Por quê? Era intimidade. Estava lá. Até um dia que o negócio ficou feio. Eu não vou contar, deixa para uma outra história. Então veja, verso 5, sou eu? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Gente, o mundo não está nem aí com a gente. O mundo não está nem aí com a sua religião. O mundo não está nem aí com o seu Deus. O mundo não está nem aí que você está indo para a igreja. O diabo também não está nem preocupado se você está vindo na igreja. Porque o que preocupa o diabo é o meu relacionamento que tem que crescer com Deus. Porque quando você começa a acreditar no que Deus está falando, no que Ele já falou que está aqui, aí o negócio começa a mudar. Leiam, por favor. 6. O Davi está dizendo o seguinte: eles estão se ajuntando, eles estão se... Pensa na vida do cara, não dava. Imagina você andando num lugar, já aconteceu comigo há muito tempo. Às vezes o pessoal falava assim: fulano quer te pegar, meu. Eu andava tipo assim, longe. Já aconteceu isso com vocês? Não? Só eu. Alô, a Meire tem cara de pessoas assim. Você era ruim, mano? Não era boa? O que você era, irmã? Amém. Tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Leiam aí, por favor. Ah, sou eu? É o 8? 7, vou ler. Rejeita-os por causa da iniquidade, ó Deus. Derruba os povos na tua ira. Próximo. 8. Quando eu a te clamar, os meus inimigos retrocederão. Gente, o cara tá cheio da confiança. Ele estava dizendo, eu fico imaginando ele sozinho, ele não tendo onde andar, não tendo onde se esconder, mas ele está dizendo o seguinte: olha a confiança. Ô Deus, está acontecendo tudo isso, mas se eu abrir a minha boca e clamar ao Senhor. Ninguém deu um glória a Deus aí, porque eu sei que eles vão retroceder. Você sabe que a gente fica nessa dúvida? A gente parece aquelas criancinhas, eu dou isso aqui, deixa eu ver se já chegou. Deixa eu ver. A gente fica assim. Isso é confiança. As coisas só acontecem na nossa vida quando nós temos confiança. Lá na Coreia, tem um monte de oração. Não é um monte de oração de quantidade, né? É um monte onde as pessoas sobem para orar. E existem lá pequenas casinhas. É uma casinha, a pessoa entra literalmente de joelho lá. E ela só sai de lá quando tem uma convicção dentro do coração. Ela tem a convicção de que a sua petição foi alcançada. Irmão, muitas vezes nós oramos aqui, ó, a gente nem crê no que está pedindo. Porque nós temos assumido coisas que não fazem parte da nossa vida. Quando a pessoa aparece assim, vem cá que eu vou ter fé por você. Ninguém tem fé por você não, meu irmão. Vem cá que eu vou te ajudar. Vem cá que eu vou orar. E se você não tem fé de conquistar, então eu vou conquistar por você. Para com isso, irmão, você precisa crescer. A Bíblia diz: cresçamos e prossigamos, cresçamos e prossigamos, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Chega momentos na nossa vida que nós temos que andar por esse caminho. Vocês vão ler agora? 9, é isso? Leiam, por favor. É o 10? Não, mas e o 9? Ah, então tá bom, desculpe.
Vamos lá, em Deus. O que o Davi está dizendo? Ó, pensa numa coisa ruim agora. Mas você podia falar um pouquinho mais alto? Isso, obrigado. Não, ela está no céu. Vou dar uns 5 minutinhos para você. Instagram. Não. Hã? Meu Deus, tu foi fundo, hein? Mas tudo bem, deixa Deus falar. Violência. Seu Sérgio, pensa numa coisa. Não gosto de sentir dor, né? Também não gosto. Já pensou, Mary? Não, a Márcia. Acidente. Você? Pegou o seu. Você consegue pensar em tudo isso. E aí Davi dá uma resposta. Onde é que eu tô? No 10. 11. Em Deus. Não, vocês leram o 10. Vocês leram o 10, eu estou falando do 10. Em Deus, em cuja palavra eu louvo no Senhor. Que estou repetindo. Cuja palavra eu louvo. Aí eu vou ler. Em Deus ponho a minha confiança e eu não temerei. O que me pode fazer o homem? Normal. Porque a gente está cheio dessas coisas. Normal. Mas o Davi está dizendo o seguinte. O que é que ele está louvando? Você sabe o que significa louvar? Pode dizer que não, gente. A Celinha disse, já não sei. Vocês sabem o que quer dizer louvar? Não? Falem, gente. Fala, não sei. Lá no YouTube tem um estudo que eu coloquei lá, falando sobre louvor. Mas a palavra louvor significa honrar. Fala comigo. Ah. E o que é honrar? Tá difícil, hein? O que é honrar? Eu chego para o seu Sérgio e falo assim, seu Sérgio, por favor, o senhor pode entrar aqui, ó. Entra aqui. Senta aqui. Seu Sérgio, o que o senhor quer agora? O senhor quer o quê? Eu quero um cafezinho. Eu vou fazer um cafezinho. Seu Sérgio, o senhor quer um bolo? Quer um bolo? Eu vou fazer. Do que é o bolo o senhor quer? Ah, eu quero um bolo de milho. Eu vou fazer um bolo de milho. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando o seu Sérgio acima da minha própria vida. E isso é honra. E honra quer dizer louvor. Então, quando eu estou louvando, eu estou colocando ele acima de qualquer coisa. E o que me dá segurança de que eu não estou fazendo a coisa errada? A palavra dele. Porque a palavra dele mostra que realmente ele é o Todo-Poderoso. Isso é louvor. Ah, eu pensei que era só imitar a Ana Paula Valadão. Nada contra a Mary. Está te zoando. Ah, eu pensei que era só tocar uma musiquinha. Não. O Davi está dizendo o seguinte. Eu estou colocando acima de qualquer coisa o que ele falou para mim. Gente, quando você tem filho, o seu filho, ele acredita assim, ó, na lata, aquilo que você fala. O que ele está fazendo com você? Ele está te honrando. Quando você
pisa na bola, a primeira coisa que ele fala: Meu, não acredito que você fez isso. Porque essa não é a imagem que eu tenho. Davi tinha uma imagem de Deus totalmente diferente, não era uma imagem distorcida. Ele sabia. Por isso que não importa. De repente alguém chegar e falar assim: Ó, estão querendo te matar. Ó, estão querendo fazer. Ó, estão querendo isso aqui. Ó, estão querendo isso daqui. Davi falava: eu continuo louvando, eu continuo honrando, eu continuo colocando acima de qualquer palavra que está vindo sobre a minha vida o que o Senhor falou sobre a minha vida. Mesmo assim, vocês não falaram glória a Deus, mas eu acredito que um dia vocês vão começar a acreditar nisso. Porque a nossa vida tem que ir muito além de um culto. 12. Sou eu? Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Amém? Então, isso é relacionamento. Fala para a pessoa que está do seu lado. Isso é relacionamento. E, gente, é sério. Você pode trabalhar, pode ter 2 empregos, 3 empregos. Você pode cuidar de casa, você pode fazer o que você quiser. Mas o relacionamento com Deus tem que crescer. Porque senão nós vamos ser que nem o Jó. Eu só te conheço de ouvir falar. Alguém vai falar, ficar falando de Deus para você. E o Jó teve que passar por um aperto. Para que ele pudesse falar: agora eu te conheço, de contigo andar. Ai, pastor, eu não quero passar por um aperto. Irmãos, você precisa entender que em qualquer momento, seja no momento de paz, seja no momento de guerra, Deus nunca vai te abandonar, Ele vai estar com você. Você tem que entender que quando o remédio que nós tomamos, ele é amargo, mas ele vai produzir uma cura dentro da nossa vida. Existem remédios que nós tomamos que ele vai simplesmente fazer com que aquela infecção que está lá dentro, ela saia. E por isso que a Bíblia diz, Deus, né, que a palavra de Deus, ela é esse instrumento que vai colocar para fora o que está dentro de nós. Então eu quero te convidar a você refletir nisso, olhar para dentro da sua vida e você entender que o seu foco é o Senhor e que você precisa crescer. É lógico, não faça essa oração. Eu fui dormir hoje e eu meditando nessa palavra, meu pai Géser fez uma oração. Ele tem 2 coisas que você pode fazer. Primeiro, ou você crê, se Deus falou, você crê e acabou, ou você pede experiência. 2 opções. Ou você, Deus falou, tá aí. Por favor, quem tem Bíblia aí agora? Pegue em sua Bíblia. Hoje que está com o computador é complicado, né? No celular é complicado. Peguem a sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí, pega. E quem está no celular, pega aí sua Bíblia também. Pega aí. Tira da Bíblia. Tira da Bíblia. Você já está na Bíblia? Então tira da Bíblia. Tira da Bíblia. Tirou da Bíblia? Beleza. Feche os olhos. Fala assim: Deus fala comigo. Em nome do Senhor Jesus. Eu preciso agora ouvir a tua voz. Fique em silêncio. Você vai ouvir Deus falar com você agora. Você está lembrando agora de um livro. Se você lembrar desse livro, já abra nesse livro. Pode pegar a sua Bíblia e você pode abrir nesse livro. Se você está lembrando de uma passagem bíblica, já pega aí essa passagem agora. Se você está lembrando do capítulo e do versículo, que bênção, Deus falando com você assim. Já pega aí agora, abra aí. Qual que saiu aí, Aline?
Bateu? Não, eu perguntei se bateu com o que você esperava. Ai, que legal, né? O que está escrito? Melhor, melhor.